E por falar em dinheiro na conta, o mercado financeiro teve mais um dia de muita tensão e que acabou com uma reviravolta na cotação do dólar. Assunto para o repórter Misael Mainetti, chegando ao Jornal Jovem Pan. Você que esteve na B3, conta pra gente como é que ficaram a bolsa e também a moeda americana após o fechamento do pregão dessa quinta-feira. Bem-vindo, Misael. Dia tenso, dia intenso. Muito boa noite para você, Thiago, e a você que acompanha o Jornal Jovem Pan. A gente vai falar então do Ibovespa, que desabou por conta aí da taxa Selic, e também sobre o dólar. O dólar, acredite que começou lá embaixo hoje, né? Mais embaixo, mas encerrou lá em cima. Primeiro, a gente começa falando então sobre o Ibovespa. O principal índice da Bolsa de Valores caiu 2,74%, fechando em 126 pontos, uma baixa de mais de 3 pontos. É a queda mais forte desde janeiro de 2023. E o principal motivo é a taxa Selic, que a gente já falou aqui, esse aumento de 1 ponto percentual, e também o aceno do Banco Central de outras duas altas que devem ocorrer em breve. Conclusão para a Bolsa Brasileira: foi impossível fechar esse último mês aí de dezembro no verde, pelo menos nesta quinta-feira. Agora o dólar também voltou a fechar em alta. A moeda americana encerrou o dia subindo 0,90% e cotado a R$ 6. Um dos principais motivos, o temor fiscal. De manhã, acredite, a moeda americana chegou a R$ 5,86. É que a elevação da taxa Selic aumenta o diferencial de juros brasileiros com as taxas de países com moedas mais fortes. Então, a gente teve estes dois cenários hoje na Bolsa de Valores. Ibovespa, né, fechando aí em alta por conta da Selic, ou melhor, caindo, né, por conta da Selic, e o dólar fechando em alta por conta do temor fiscal. É isso, as preocupações com o mercado financeiro. Misael Mainetti, bom trabalho para você. E para analisar justamente o mercado também, o cenário nessa reta final do ano, o nosso entrevistado agora, o economista André Perfeito, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Tudo bem, André? Bem-vindo, boa noite. Tudo ótimo, Thiago. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, a gente sabe, né, e você melhor do que ninguém, que o mercado financeiro reage também muito às questões às questões políticas, ou seja, a economia ligada à política. E o que aconteceu com o mercado nessa quinta-feira? Por que o dólar voltou a subir? O que mais o mercado vem reagindo? O termômetro do mercado na comparação com o que acontece no Brasil, André? Bem, vamos lá, né? Eu acho que para entender o movimento de hoje, a gente tem que lembrar ou resgatar ontem, né? Porque o que a gente teve ontem foi um processo onde o dólar despencou rapidamente, e sejamos muito claros, né? Por conta da notícia, né? Ou da perspectiva de um outro procedimento, né? Com o presidente Lula, né? E a leitura é o seguinte, né? Para deixar claro o que se trata, né? Se tem a perspectiva de que o ajuste feito atualmente, né? Por mais que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tenha colocado questões, acho que no bom caminho, né? Não é suficiente para zerar o déficit. E por que isso é importante? Para deixar bem claro, para também o mercado não ficar com essa posição muito maquiavélica, né? Vou colocar desse jeito, né? Para a gente discutir. É porque é o seguinte: se você não estanca de vez a questão do déficit primário, o que a gente tem é uma continuação de emissão de dívida. E emitir dívida é que nem, sei lá, produzir muito de uma mercadoria. Vamos supor que a gente produzisse muitos pães a mais, né? Se você produz mais pães do que tem demanda, o que acontece com o preço do pão? Cai. É isso que se trata. Se você emite mais dívida do que tem demanda por dívida, o que acontece com o preço dessa mercadoria? Cai. E quando cai o preço de uma dívida, quer dizer que o juro sobe. Esse jogo que está sendo colocado. E aí também hoje eu acho que teve outras questões. No começo do pregão, a gente teve um leilão de linha, né? Ou seja, teve uma atuação do Banco Central para fornecer liquidez para todo mundo que queria, né? Isso daí foi muito importante, porque quem tiver, vamos dizer assim, receoso, o Banco Central falou: olha, tem aqui dólar para todo mundo. As atuações do Banco Central não são, só para terminar aqui o raciocínio, para mudar o patamar, ou seja, tirar de 6 e colocar em 5. Hoje bateu bem baixo, né? 5,85 chegou a bater o câmbio aqui no Brasil. Mas é mais para dar liquidez para todo mundo, ou seja, vocês estão preocupados? Está aqui o dólar de todo mundo. Quem quiser, não tem problema, né? E depois disso se criou uma perspectiva também preocupante, que não é nem o dólar, é os juros também longos subindo, a gente pode falar isso daqui a pouco, e também por conta de um receio fiscal. E qual que é o receio fiscal agora?
que o ano acabou. E o presidente Lula, ele está bem, está tudo certo, né? Tudo indica que não teve nenhum agravamento, né, nesse procedimento que foi feito, mas como o tempo está curto, ele vai conseguir trabalhar, voltar a fazer negociações só no começo da semana que vem. E ninguém no mercado acredita muito que os ministros consigam ter a capacidade política que o Lula tem. Então, perceba, se criou uma percepção pior fiscal também, né? Por tudo isso, a despeito do esforço do Banco Central. Sem dúvida. Eu vou chamar os nossos comentaristas. André, a Dora Kramer vai fazer a próxima pergunta. Você, Dora? Boa noite, André. Vou recorrer aqui à sua clareza, que eu acho fantástica. Você tem a maior capacidade de explicar as coisas para gente como eu, que não entende de economia. Olha só, o Banco Central praticamente desenhou para o governo que é preciso ele fazer a sua parte. Quando ele faz a alta nesse patamar, indica que duas outras no mesmo patamar virão, ele está desenhando, não está nem dizendo. Você acredita, como é que o mercado, como é que vocês estão vendo a despeito, tira de fora essa condição específica atual do presidente, tá? O governo vai se mexer nesse sentido, entendeu, tá certo? Mas tem possibilidade, vocês veem, do governo atuar no sentido de atender essa mensagem? Bem, olá, Dora. Bem, obrigado pelas palavras gentis, né? Tento me esforçar aqui de tentar o mais claro possível, né? Eu acho que para responder sua pergunta, a gente tem que pensar o seguinte, é um jogo onde tem vários atores. Um dos atores importantes, obviamente, é o Palácio do Planalto, o presidente Lula. Mas o que a gente está vendo também, de verdade seja dita, é que parte do Congresso Nacional, francamente, acho que não tem muita palavra para usar que não seja chantagem, né? É disso que se trata, né? De novo, né? Não quero entrar no mérito propriamente, que emenda, enfim, da forma que está sendo costurada a emenda. Mas mais do que isso, para você conseguir um ajuste tal qual seja necessário para zerar o déficit, porque isso que é importante, Dora, tem que zerar esse déficit. Se você não zera esse déficit, você vai emitindo dívida, e essa dívida, que nem eu falei, é que nem oferecer mais pãozinho todo dia de manhã, o preço cai, vai ficando cada vez mais desvalorizado isso, esse que é o problema. Agora a gente entra no jogo que, assim, o governo apresentou, o Haddad apresentou medidas, na minha opinião, na direção correta, que é colocar tudo dentro da regra do arcabouço fiscal, né, no salário mínimo e outros custos, né? Só que assim, a gente tem que discutir com o Congresso essas emendas, tem que discutir com os militares os gastos, sim, e tem que discutir com o Judiciário. Aí o que o mercado está olhando para responder objetivamente a pergunta? Está todo mundo na mesma página? A resposta, não. E aí gera esse sentimento difuso ruim, né, Dora? É isso que eu acho que é a intersecção entre política e economia que tem cobrado esse preço altíssimo. Insisto, pior do que o dólar ter até subido hoje, foi que os juros longos não caíram, na verdade subiram. Isso é assustador o que aconteceu hoje, foi um desastre o dia de hoje, não tem como classificar de outro jeito, foi um desastre o que aconteceu hoje. Cristiano Vilela. André, boa noite. André, essa subida da taxa de juros e essa indicação de novas subidas da taxa de juros em um momento de transição no comando do Banco Central, especialmente, é uma medida usual? Ou talvez seja eu que esteja politizando um pouco a questão dentro de uma transição, mas talvez possa ser algo realmente um pouco incomum de se imaginar uma indicação dessa, mesmo durante o momento onde dentro de poucos dias teremos um novo comando? Vilela, muito boa sua pergunta, eu acho. Acho que a gente tem que realmente pensar que, de fato, né, tudo é novidade para a gente, né? A primeira vez que está com o Banco Central independente, com essa institucionalidade. Eu acho que foi interessante o que foi feito, porque ao cravar mais 2 reuniões, que nem a gente colocou aqui, de alta, essa decisão é meio que da diretoria antiga, percebe? Então, vai ter uma continuidade correndo em paralelo ao mandato do Gabriel Galípolo, né, que vai ser junto. Então, eu acho que pode trazer algum benefício, mas o que eu acho que é o recado principal é o seguinte: a autoridade monetária trouxe para si a responsabilidade de tentar ancorar algumas coisas. Porque ela não aumentou 100 pontos base ontem a taxa, ela aumentou 300 pontos a taxa. Por isso que a curva de juros está estressando desse jeito. E ela trouxe para si de um jeito muito claro, ela falou, olha, se esse negócio não resolver de bom grado, né, eu vou colocar desse jeito, acho que o tempo da psicanálise acabou, agora é o tempo da psiquiatria, né, dos agentes de remédio
psiquiatra aumentou lá e é isso. E agora vamos ver. Agora, essa fervura tem que baixar. Por quê? Qual que é o meu receio? Os economistas de mercado, a gente sabe, erraram muito as projeções de PIB, por exemplo, para 23 e 24. O meu receio é que eles vão errar para cima o PIB de 25. Porque se a taxa de juros vai para 15%, numa economia altamente alavancada que nem a nossa, metade da renda das pessoas está comprometida com dívida. As empresas pegaram fortunas de financiamento ou se endividaram através de debênture, CDB, uma série de instrumentos, porque o que se achava, né, Vilela, que a Selic ia cair, era isso que a gente achava, e o PIB ia continuar subindo. Agora você tem uma situação de o custo da dívida vai subir e talvez a atividade não seja tão forte. Olha o problema que está se armando. E qual que é o meu medo nisso, né? É a segunda derivada do problema. Qual que é a segunda derivada? Caiu a atividade. A primeira vítima é a arrecadação do governo. Se a arrecadação do governo cai, o que acontece com a percepção sobre o problema fiscal? Piora. Então, olha o problema que a gente se meteu com muito esforço. Não foi simples a gente construir com tanta notícia boa esse ano. Se colocar nesse lugar, olha, caprichamos mesmo esse ano. André, mais uma questão. Se o Congresso não aprovar o pacote nesse ano, se ficar para 2025, entrando em 2025, que logo em fevereiro tem já a sucessão dos comandos da Câmara e do Senado, o mercado vai entender isso de que forma? Da pior forma possível, mas tem um atenuante. Se o presidente Lula conseguir dar nó em pingo d'água, o que é nó em pingo d'água, né? Conseguir fazer que o que o Dino decretou tenha uma espécie de, eu vou falar bypass, que é uma palavra forte, né? Mas não é um jeito, né, de contornar isso. O mercado vai falar, bem, o Congresso está contemplado. Se o Congresso está contemplado, resposta, deve-se aprovar os pacotes, né, os cortes. Mas, insisto, o problema, eu vou falar de forma mais dura, mas o Congresso não pode fugir à sua responsabilidade agora. Está tendo uma proposta, até de um ajuste, até dos deputados Kim Kataguiri, eu não lembro dos outros deputados, que é até mais dura. Que se aprove isso, então. Se aprove qualquer coisa de cá. Não dá para fingir que não é o problema e deixar em banho-maria e o dólar ir batendo lá 6 e subindo. Não dá. O Congresso tem uma responsabilidade. Do jeito que está sendo feito, tá bom, o governo tem a parcela de responsabilidade, eu não quero dizer que não tem. Mas o Congresso Nacional, francamente, está na hora deles se posicionarem mais claramente. E eu acho que eles vão fazer isso. Mas é que tá. O mercado, né, só para terminar aqui o raciocínio, está olhando se o Lula vai piscar pro Lira, né? Vai ser isso? Se for isso, tudo bem. Pode até nem votar esse ano, porque vai estar resolvido. É isso que é a discussão. E por isso, o fato do presidente não poder estar lá em Brasília agora teve esse custo também, né? Acho que isso daí dá para entender desse jeito. Pelo menos eu vejo dessa forma. André Perfeito, economista, mais uma vez, obrigado pela análise aqui na Jovem Pan. Um bom descanso, até a próxima. Grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos.